começar a fazer alguma coisa de diferente em prol da criação divina, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Gente, eu estou feliz demais com a presença de todos vocês. Vamos lá. A gente partilha normalmente uma tela. Eu faço aqui sempre uma oração mental para os falanges de Francisco, da área da tecnologia, que nos ajudem a fazer com que tudo corra bem. Vamos aqui apresentar a tela. Ok. Acho que agora vai. E realmente, de fato, a gente dá uma respirada um pouco mais tranquila, mais profunda, conecta com o alto e busca a ajuda de Deus, da espiritualidade amiga, de toda a espiritualidade, não só na área espírita, mas fora também do espiritismo, para que nos ajude a levar adiante esse trabalho muito, muito humilde, muito precário aqui do Grupo Amave, no sentido de despertar corações, despertar mentes, porque, meu Pai do céu, a situação do planeta hoje, por conta das nossas ações, é realmente extremamente preocupante, mas está nas nossas mãos, meu Pai, fazermos algo diferente, virarmos esse jogo, trabalharmos sem esmorecimento no caminho de construir, regenerar, reconstruir esse mundo, não é? Então vamos lá. Que nos ajude então a espiritualidade, que assim seja, sigamos em frente. Espiritismo e ecologia, estamos trabalhando na edição renovada, sempre é bom reforçar, porque o Trigueiro fez uma atualização da obra dele, que é muito boa. E hoje, o capítulo 4, ele dá um foco no século XIX, o fervilhar do século XIX, que realmente foi um século fantástico, absolutamente fantástico. Mas antes, nós sempre gostamos, e nós está no coração do Amave, nós comemorarmos aqui virtualmente os aniversários do mês, não é? A Estela e a Fabiana são do outro grupo, Amave Brasil. A minha amada Carol, que já está aqui, né? A Carol já está aqui, sim, vou entregar que a Carol vai virar a folhinha do calendário nesse mês de julho, né? Carol, feliz aniversário, amada, um beijo, estará aí fazendo mais um ano de vida no dia 23 de julho, né, Carolzinha? Carol tá aí. Muito bom, muito bom. E assim, deixa eu perguntar para quem está aqui agora, Cida, Vendrúsculo, Tatiana, tem mais alguém aí em julho que não está aqui no... Porque o pessoal que toca aqui esse trabalho, né, o tal do Roberto, ele pode esquecer, né? Então, se tiver alguém mais em julho aí, fala, Cida. Paula, ela está com... A Paula! É verdade. Paula, quando é que é mesmo? No dia da visita do Robson, a 19 de julho. 19. E, gente, deixa eu falar que a Paula, já que eu vou fazer uma menção honrosa aqui especial para Ana Paula, eu conheci essa irmã, essa criatura, que é uma usina nuclear de energia. Ela vai nos impulsionando, ela vai nos empurrando, vai dando ideias, e a gente que vai atrás para colocar em ordem tudo isso e fazer acontecer, e ela está abrindo espaços, ela está abrindo caminhos junto à FEP, estamos aí numa luta com a Federação Espírita Portuguesa, graças ao escudo e a espada erguidas aí pela Ana Paula, né, Verdes do Amor, para que a gente possa, quem sabe, fazer uma campanha junto à FEP. E vamos lá, as coisas estão caminhando, nós estamos fazendo a nossa parte, né, Ana Paula, entregando e colocando à disposição o nosso trabalho para eles. Então, assim, um abraço muito especial para minha querida Ana Paula, que também vai virar a folhinha nesse mês de julho, né? Sim, Roberto, com todo o carinho estamos a tentar entregar a mensagem, não é? Com paz, com serenidade, com o máximo de clareza, boa vontade e, sobretudo, pedindo, como bem disseste no início, a falange do nosso querido São Francisco de Assis, que nos assista, porque verdadeiramente, neste momento, e através de Joana, não é? Que veio com essa grande função,
Joana de Ângeles, tudo conflui, tudo nos diz que estamos num momento crucial e o difícil acordar das nossas mentes passa por grupos destes, passa por todo o trabalho que tu fazes. Estavas aí a fazer-me todos os louros, mas o trabalho de retaguarda é todo teu. O Roberto faz um trabalho de pesquisa, de estudo, de reunião, de conhecimento, que é uma coisa fabulosa, e temos tudo a agradecer-lhe. Portanto, obrigada pela tua prenda de anos, está bem? Esta foi realmente um presente grande, ter conseguido perceber que este amigo sólido neste campo não se deixa esmorecer e que continua com um Bike for Life pelo mundo, porque não é para baixar nem os pedais, nem as bandeiras de defesa, transparentes, branquinhas como a paz, mas com muito amor para seguir em frente, não é? E vamos continuando todos juntos, porque é juntos que nós conseguimos contribuir numa boa vibração para que as coisas vão continuando numa estrada boa, não é? Num rumo, numa direção boa. Beijinhos a todos, obrigada. Isso aí. E o presente da Ana Paula está a caminho aí, né? O Robson chegando aí para unir forças aí em pleno mês de julho. É isso aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos em frente então, turma. Antes de começar, um recado muito importante do Carlos Villarraga, né? Que a gente mencionou aqui. Ele fez uma postagem nas redes sociais dele, recentemente, repercutindo o relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foi lançado no mês passado, em junho, no final do mês passado, que adverte, esse relatório, que, faltando apenas 6 anos para o fim do prazo, que é em 2030, o progresso atual está muito aquém do que é necessário. O relatório destaca a necessidade de investimentos maciços e parcerias fortes para promover as transições que são exigidas no campo da alimentação, no campo da energia, no combate às mudanças climáticas, né, a mitigação, a adaptação, na redução das desigualdades e a necessidade urgente de quê? De paz, porque sem isso, pelo amor de Deus, sem isso a humanidade não vai avançar. Então, assim, ele colocou uma arte muito interessante, com menos de 20% das metas, menos de 20% dos 17 objetivos apresentando algum avanço significativo. Ou seja, o mundo não está cumprindo um compromisso das ODS. A verdade é essa. Não estamos cumprindo. E os números estão aí a dizer, trazidos pelo Villarraga, números de alta credibilidade, enfim. Ele fala que dos 17 objetivos, 17% deles têm um avanço significativo, 18% têm um avanço moderado, 30% um avanço marginal. Se a gente considerar aquele avanço marginal pequenininho, mais o estagnado, o que não avançou e mais o que retrocedeu, nós estamos falando de 65% dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU de molho, em banho-maria. E isso é grave, é um alerta para todos nós. E aí, deixa eu só comentar aqui uma coisa rapidinho. Qual é o propósito, então, desse relatório, né, pessoal? É apresentar a situação de cada uma dessas 17 ODSs. E durante o lançamento desse relatório, o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, destacou que ele deu ampla repercussão a todos esses números e destacou que é muito preocupante que 35% das metas estão estagnadas. É grave, a situação realmente é grave. O relatório destaca, então, meus amigos, a necessidade imperativa, urgente, de uma cooperação internacional mais forte, mais eficaz. Só que, assim, para que haja essa cooperação internacional mais forte, mais eficaz, é preciso o apoio de toda a sociedade, de todas as lideranças políticas, sociais, econômicas, e o problema é a sintonia dessas lideranças, não é? O que vem antes? Qual é o interesse maior que vem quando se fala de meio ambiente, de preservação da natureza? A Joana de Ângeles tem uma fala muito interessante, que ela diz que os interesses argentários
monetários, financeiros, vêm antes das decisões ecológicas, fraternas, solidárias em relação à natureza. Vamos lá, precisamos fazer a nossa parte aqui na base para que as lideranças repercutam a gravidade do problema, não é? E aí, assim, deixa eu comentar aqui com o Vendrúsculo, meu amigo, Vendrúsculo Robson, a turma que está chegando nova agora. A gente tem mais ou menos uma duração de 1h15, 1h30, só que assim, não é monólogo, não é o chato do Roberto falando o tempo todo. A qualquer momento está aberta a palavra para intervenção, porque é partilhas, não é uma aula. Quem sou eu, né? Quem somos nós do Amave para isso? Então é a partilha, então fiquem à vontade para fazer as intervenções, tá bem? Então tá. Espiritismo e Ecologia, o capítulo 4. O André Trigueiro faz um mergulho no século XIX, a gente procurou aprofundar um pouco mais esse mergulho, porque muita coisa aconteceu no século XIX. O Espiritismo, a palavra já é um neologismo criado por Kardec, não é? No século XIX, do francês esprit, spirit, mais ismo, ou seja, a doutrina dos espíritos. E a ecologia, do nosso querido Ernest Haeckel, que foi construída com o prefixo eco, que é procedente do grego oikos, significa lar, casa, e o sufixo logia, que é ciência, propriamente dita. E assim, os dois muito próximos na linha do tempo, e muito próximos geograficamente. Eu fico me perguntando como seria um bate-papo ali entre Kardec e Haeckel, não é? Se eles tivessem essa oportunidade. Não há registro de que isso tenha acontecido. Enfim, mas na espiritualidade talvez, não é? Na espiritualidade talvez. E aí, meus amigos, bom, vocês, para quem está chegando agora, vai perceber que nós não nos atemos à doutrina espírita. Kardec nos estimula isso, não é? A dialogar com os saberes fundamentais da humanidade. E eu trago aqui um exemplo muito interessante. O que o Monte Fuji, na cultura japonesa, a cúpula da rocha no Monte do Templo, ou a Meca no Islã, as colinas negras dos povos Sioux, dos norte-americanos, né, na América do Norte, tem em comum, para citar só essas etnias, todos são exemplos de uma crença numa tal de Axis Mundi, um centro percebido no mundo onde o céu e a terra se conectam com uma força, com uma intensidade fora do normal. Esse conceito também é conhecido por outros nomes, como a árvore do mundo, o pilar do mundo, o eixo cósmico, enfim. Por que eu fiz essa conexão maluca assim, né, entre essa fala, esse capítulo do Trigueiro e a Axis Mundi? Porque no século XIX parece que acontece essa conexão entre o alto e nós, não é? Formando uma outra Axis Mundi. A professora Lúcia Helena Galvão costuma comentar nas falas dela de Nova Acrópole, no YouTube, por aí, que a Axis Mundi foi um momento ali entre o século VI a.C. até o nascimento de Cristo, onde muita coisa aconteceu, não é? Buda, o próprio Cristo, inúmeros saberes, os estoicos, enfim, muita coisa aconteceu nessa conexão entre o alto e aqui o nosso planeta. Que século, então, esse, né, pessoal? Que século? Dá para dizer, eu me arrisco a dizer que pode ser considerado um Axis Mundi. Por quê? Nós tivemos o evolucionismo de Charles Darwin, a teoria que explicaria as alterações sofridas por todas as espécies ao longo do tempo, e sua relação com o meio ambiente em que habitam, a relação dessas espécies também com o meio ambiente, ou seja, uma sinalização no caminho da ecologia. Nós tivemos o positivismo de Augusto Comte, que se propunha a ordenar as ciências experimentais, considerando-as um modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas e teológicas, ou seja, ele era muito terra-terra, digamos assim, não é? Tivemos Ralph Emerson e o seu transcendentalismo, que na verdade veio com Kant, que foi o filósofo alemão, né, Immanuel Kant, a afirmação do transcendental kantiano como única realidade e como uma reação ao racionalismo e uma exaltação ao indivíduo nas relações, olha aí, ó, com a natureza e com a sociedade, ou seja, transcendeu. Me parece assim, eu entendo muito pouco disso, tá? Eu estou aprendendo realmente muito para
poder trazer a síntese, algumas conexões aqui para nós, mas parece que o transcendentalismo ele pega o positivismo e coloca no lugar dele, né? Não, pera um pouquinho, não é só o terra-terra, é as relações humanas com a natureza, com a sociedade, é o terra-céu também, não é? Por isso o transcendentalismo. Cabe um estudo muito maior, né, que eu não tive tempo, seria muito legal aprofundar nas ideias do transcendentalismo. Nós tivemos a psicanálise com Sigmund Freud, não é, o método terapêutico empregado em casos de neurose, psicose, interpretação de conteúdos inconscientes, enfim, que também foi um mundo e tanto, não é? E daí já dá para derivar Carl Jung, que, nossa, já entraríamos, faríamos um desvio aqui, iríamos longe, né? Tivemos também Helena Petrovna Blavatsky, com a teosofia, que por um momento da história da teosofia andou lado a lado com a doutrina espírita também, depois acabou tomando outros rumos, mas é aquilo que a gente costuma dizer aqui, né, pessoal, a pirâmide, 4 lados diferentes, mas o topo é um só, não é? Então todos buscavam o mesmo topo. Essa teosofia é um conjunto de doutrinas filosóficas e místicas que buscam conhecimento direto dos mistérios presumidos da vida e da natureza. Olha a natureza de novo, da divindade e da origem e propósito do universo. É muito interessante. Depois, ao longo do tempo, pelo pouquíssimo que eu pude estudar, e eu estou tentando estudar um pouquinho de teosofia, eu pude perceber que aconteceu muito o que aconteceu com o cristianismo, com o budismo, ou seja, teve aquela ideia inicial, depois o ser humano foi colocando um temperinho aqui, um temperinho acolá, foi mudando algumas coisinhas, não é? E isso acaba distorcendo um pouco a doutrina raiz, não é? E tivemos também entre outros tantos fatos, outras situações, o próprio comunismo de Karl Marx, né? Aquela organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Algo que tinha ideias muito interessantes, mas que acabou também, né, pervertido pelas lideranças políticas do mundo, enfim. Eu não sei se houve algum momento, algum país efetivamente, assim, radicalmente comunista, não sei. Acho que não sei. Enfim, cabe aí um estudo historiográfico, né? Mas as ideias não são desinteressantes. E aí também, o fervilhar da arte e da ciência no século XIX, não é? 1846 tivemos a invenção da anestesia, graças a Deus, né? Por William Morton. Tivemos a criação do cinematógrafo dos irmãos Lumière, que aí abriu caminho para a sétima arte aí que nós conhecemos hoje. A descoberta em 1898 dos elementos químicos radioativos, né, por Marie Curie, que, aliás, é uma mulher e tanto, não é? Ela deu a vida dela manipulando elementos radioativos em nome da ciência, e olha o bem que essa mulher fez para a humanidade. Ela e o marido, não é, também. Prêmio Nobel, 2 vezes, se não me falha a memória. Tivemos... Três. Opa, olha aí, obrigado. Com o Pierre. O primeiro foi com Pierre, que se recusou a receber o Prémio Nobel, se não admitissem a Marie Curie na Sorbonne para receber o prémio, ou que não admitissem que ela, não era na Sorbonne, que não admitissem que ela fosse merecedora, ele não aceitava o Prémio Nobel. E depois ela ainda vai seguir e consegue mais 2. É o único na história da ciência, são únicos mesmo. Fantástico, né? Fantástico. Viu? Fizeram um teste, desculpa, Roberto, eles fizeram um teste, eles próprios, com uma das maiores médiums, ou conhecidamente como uma grande médium, aí agora falta-me o nome, italiana, se alguém puder ajudar, ela foi um meio precioso de apuramento de contacto com a espiritualidade na altura, e eles fizeram uma experiência científica para demover as ideias que estavam nesse momento a circular em Paris, porque havia a coqueluche das mesas girantes, a coqueluche de Paris, aquilo já era um divertimento quase, não é? Ir contactar com os espíritos, para quem não saiba, aquilo era assim uma coisa que era o divertimento dos salões da alta sociedade de Paris. Então eles decidiram fazer uma experiência para acabar com a fantochada. Era no fundo aquilo que eles queriam. Aquilo era uma fantochada, era definido como tal a nível de ciência. Então eles reuniram um grupo escolhido por eles,
um sítio onde eles, uma sala escolhida por eles, com Eusápia Paladino, era a médium que foi usada. Amarraram-na completamente, fizeram todo o tipo de vedação possível para que se percebesse que não havia qualquer tipo de possibilidade dela mistificar, ou fazer, fosse o que fosse. Queriam apurar mesmo verdadeiramente se havia ali algo a mais, e têm uma conclusão muito honesta, como cientistas, não é? Eles passam, aliás, Madame Curie, quem ler o livro dela escrito pela filha, percebe que é uma mulher que tem um percurso de amor e bondade e humildade muito grande. Mas, no final, eles admitem que tudo aquilo que se passou naquela sala, todos os toques que eles sentiram, fisicamente, inclusivamente, que revelavam a existência de algo que a ciência não podia abarcar. Ponto. Não podia ainda, realmente, né? A vida tinha mais. A conclusão deles é muito bonita. Fantástico, né? Fantástico. Vale a pena, né? Muito a gente mergulhar na vida dessas criaturas para aprender, né? Obrigado, Ana. Obrigado. Muito bom. Viu só, pessoal? É assim, ó. A gente vai construindo conhecimento junto. Vai trazendo, cada um vai dando... Eu gostaria de intervir. Oi, diga, meu amigo Vendrúsculo, direto de Portimão, no Algarve, português. É o seguinte, a gente vê que todas as invenções, aquelas pessoas que se dedicaram a trazer esses trabalhos de conhecimento humano, eles, aqueles que conseguiram se destacar, e principalmente mulheres que tinham dificuldade de aparecer com as suas pesquisas, eles conseguiram, mas foram muito poucos. Quer dizer, eu considero que 99% daqueles que criaram coisas para o mundo ficaram com suas pesquisas guardadas ou nos alfarrábios ou em diferentes locais, que não o conhecimento daquele que aplica. Então, eu percebi na minha vida, porque eu só consegui entender depois que eu entrei no Espiritismo, 12 anos atrás, que essas coisas acontecem, isso é natural, se esconder essas atividades. E eu descobri que, além da maioria meu trabalho da vida inteira, 60 anos de atividade, foi trazer aqueles documentos lá da pesquisa para aquele que aplica. Esse foi meu trabalho da vida inteira. E eu via lá muito trabalho maravilhoso, para esse Brasil lá fora, inclusive, que eu andei todo o Brasil, as estações experimentais, trabalhos maravilhosos, escondidos. Quer dizer, até um colega meu, para vocês terem uma ideia, um trabalho que ele fez há 20 anos atrás, e eu assinei, inclusive, esse trabalho junto, porque eu vi o trabalho, ele descobriu que as pulverizações, que se você pulverizar uma área de soja para combater a lagarta, você vai produzir menos. E comprovou que vai produzir menos, porque as lagartas, até um certo ponto, elas fazem aquilo que a natureza tem que fazer, quer dizer, a parte de cima é comida pela lagarta, diminui a superfície foliar, e o sol entra e as raízes são estimuladas, porque quando desaparecem as folhas de cima, a folha de baixo fica mais eficiente, e a folha de baixo está mais próxima da terra, ela suga mais nutrientes, então ela capacita mais a planta. Então a planta, quando é atacada, até 20% de erradicação das folhas, 25%, aumenta a produção. É uma pesquisa que está lá há 20 anos, lá ninguém nem estudou. E assim, diversas pesquisas que estão pelo mundo afora, e coisas, inclusive, que eu entendo da seguinte forma: a pessoa que vai executar um trabalho desses na área de pesquisa, ele tem que estar próximo daquilo, do material de ensaio, porque a observação vai dizer qual é o passo a seguir. E esse passo a seguir,
eu descobri depois de 60 anos de atividade que esse passo a seguir ele é dado durante a noite, durante o sono. Eu sempre acordei com tudo que eu criei na vida, eu anotei no papel às 4 horas da manhã quando eu acordava. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer, tem alguém me ajudando. Eu não sou essa pessoa capacitada, nunca fui uma pessoa de capacidade. Na faculdade eu era pequenininho. Quer dizer, então eu entendi que nós recebemos a contribuição, mas para isso nós temos que mostrar o trabalho nosso de campo, aquele do dia a dia, da observação nossa, e aí você vai descobrir quais são, num determinado momento, você recebe uma contribuição pelos seus méritos. Isso eu entendi. Só que eu tentei explicar isso no movimento espírita, e são duas coisas que no movimento espírita não gostam de conversar. É sobre meio ambiente, que nunca vi, eu estou há 12 anos agora que eu vi, e com vocês aqui, aquilo que se fala de reencarnação, que a ciência trabalhou tanto com reencarnação, e o movimento espírita nem se fala sobre isso, é proibido falar. Eu acho estranho isso aí, quer dizer, justamente as coisas se tornam verdadeiras quando você prova. E a ciência está aí para provar. Então, eu tenho observado isso aí, quer dizer, felizes aqueles que estão nesse quadro aí, que participaram de suas pesquisas e contribuíram para o mundo e eles ficaram felizes. Pior os outros que foram guardar suas pesquisas nos livros e estão lá jogando as traças lá, né? Então, isso que me deixa muito preocupado. Eu gostaria dessa contribuição para que vocês entendam que eu gostaria de fazer essa relação entre aquele que produz e o movimento espírita de modo geral. Quer dizer, fazer essa... por exemplo, se você me perguntar, você desmataria uma área? Eu desmatei no Mato Grosso 40 mil hectares no Tocantins. Quer dizer, é um crime que eu fiz. Eu achava que podia, mas não. Hoje eu sei que eu produzo muito mais depois eu produzi numa área de 20 mil hectares, produzi 100 mil toneladas de carvão sem ocorrer o desmatamento. Então, são coisas que muda muita coisa. Quer dizer, se nós observarmos todas as peças do conhecimento chegar àquele que precisa usar. Porque o problema é o seguinte, do movimento espírita, a gente precisa produzir para fazer caridade. Fazer caridade, a melhor coisa é dar condição para a pessoa executar uma tarefa. Então, você ensinar a pessoa a produzir para si, ele fica muito mais feliz, é muito mais fácil. Então, tu tem que passar conhecimento para ele. Isso é muito importante e nós deveríamos pensar muito nisso, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. E é por isso que é bom que você esteja aí para nos ajudar a entregar esse recado aí no Momento Espírita e para a gente dar voz, ouvir o que já existe, né? Tantos conhecimentos, tantos saberes estão aí engavetados, os povos originários sabem tanto, né? E a gente aqui movimentando-nos, gravitando, como diz a Denise aqui no chat, né? Em torno de interesses escusos, porque 1001 interesses monetários acabam nos impedindo de fazer a coisa certa, né, de seguir o conhecimento. Esse é o nosso papel, não podemos nos calar. Então, olha, bem-vinda a voz do Vendrúsculo aqui conosco. E aí, dando prosseguimento aí, turma, bom, tivemos Beethoven, né, no século XIX, fantástico, Vincent van Gogh, Monet, o nosso Carlos Gomes, não é? Que compôs a ópera Guarani, entre outras tantas peças maravilhosas de música clássica, ou seja, foi um grande século, e também foi um século onde o desenvolvimento, o despertar da tecnologia acabou provocando algo que nós chamamos, né, a história chama de Revolução Industrial, e que decolou no século XX, né? E que levou, então, nos encaminhou, né, a graves desequilíbrios sociais, e o início de gigantescos problemas ambientais
E aqui, né, Denise falou aí dos interesses escusos, o Antônio Guterres, de novo, né? O Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, está sendo extremamente criticado, bombardeado de todos os lados. Que interessante, que curioso, não é? Por estar falando muitas verdades que ferem aqueles que defendem os interesses escusos da grande matrix planetária, matrix financeira, pecuária, bélica, da mineração e outras tantas, não é? E ele disse o seguinte, que corporações multinacionais estão enchendo suas contas bancárias enquanto esvaziam nosso mundo de suas riquezas naturais. Os ecossistemas tornaram-se brinquedos de lucro. Com nosso apetite sem limites por crescimento econômico descontrolado e desigual, como se tivesse um planeta B, C ou D, não é? A humanidade tornou-se uma arma de extinção em massa. E, de fato, né, estamos a promover a 6ª grande extinção de espécies na história do planeta Terra. As outras 5 anteriores sabemos que foi por motivos naturais de Mãe Gaia. A 6ª não, a 6ª tem a nossa digital. Então, diz o Antônio Guterres que nós estamos tratando a natureza, isso é forte, nós estamos tratando a natureza como uma privada. E, finalmente, estamos cometendo suicídio por procuração. Por isso ele está sendo enormemente criticado. E nós estamos, sim, cometendo suicídio. Uma pessoa fantástica, que um dia eu quero trazer aqui, né? Poxa, quem sabe um dia, é o Marco Aurélio Bilibil, do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Ele fala muito bem sobre isso. Ele faz as relações entre ecologia, psicologia, espiritualismo. E ele fala em suas palestras online, que eu recomendo muito que assistam, que nós estamos em meio a um grande ecocídio, em meio também a um grande autocídio enquanto sociedade, ou seja, ele faz eco às palavras do Antônio Guterres. Mas aqui então, gente, vamos nos deter no que o Trigueiro traz no capítulo 4. O Trigueiro diz o seguinte: vamos nos deter aqui na observação do espiritismo e da ecologia, basicamente nos seus aspectos comuns, reconhecendo desde já a fabulosa contribuição dessas ciências para a percepção da realidade no mundo que experimenta, nos dias de hoje, uma combinação de crises que também guardam relação entre si. São crises combinadas, interligadas, interconectadas, todas elas, todas. É cristalino. É tão cristalino quanto estonteante perceber essas conexões todas, entre todas as crises, e todas provocadas pelos nossos interesses escusos, né, Denise? Pelos nossos interesses mais mundanos, mais terra-terra. E eu gosto de mostrar esse slide que a gente tem mostrado, a gente tem discutido ele ao longo das palestras em Portugal, não é? Que diz o seguinte: nós temos aqui, para resumir, uma crise na saúde física, na saúde, na segurança alimentar, uma crise ambiental, uma crise ético-animal, assim, um holocausto diário provocado pelo ser humano em relação ao reino animal para satisfação das suas necessidades, quando sabemos já, temos à nossa disposição inúmeras opções que poupem a vida dos animais. Nós temos uma crise gigantesca no campo do lazer. O turismo, hoje em dia, é um show, me perdoem, por favor, a contundência, mas determinadas partes do movimento turístico mundial é um verdadeiro show de horrores, demonstram a indiferença, a ignorância e a inação no sentido de cuidar da casa planetária, mesmo que nós estejamos percorrendo determinado sítio a turismo, pelo lazer. Nós estamos deixando um rastro de sujeira, de uma pegada ecológica imensa. É uma crise no campo do lazer, sim, entre outras mil outras subitens dessa crise do lazer. Uma crise de espiritualidade e de autoconhecimento que reverbera, que repercute no CVV, por exemplo, no Centro de Valorização da Vida, onde eu tenho a honra de ser voluntário desde 2014, ou seja, lá no CVV chega todo santo plantão, pessoas em crise emocional, pensando no pior, pensando em abreviar suas vidas por absoluta perda do GPS espiritual, não sabe para onde vão, não sabe qual é o propósito de vida, não tem um mínimo de espiritualidade, sabe? É uma crise pandêmica. A crise de gênero,
de etnia, de raça, com opressões de toda a ordem no planeta, também é algo gravíssimo. As crises sociais e políticas que estamos a perceber mundo afora, com o avanço de movimentos extremistas, que fecham os olhos, muitas vezes, para as questões ambientais, para as questões de fraternidade, solidariedade, igualdade, né, para repercutir a tríade da bandeira francesa, né, do lema francês, solidariedade, igualdade, fraternidade, mas onde está isso? E a crise no mundo digital. Todas essas crises, se não forem bem trabalhadas, se não forem profundamente bem trabalhadas, vão impedir que tenhamos o quê? Saúde total, mental inclusive, paz e vida. E de todos, sem exceção alguma, humanos, não humanos e todos os elementos da natureza. É aqui que eu dou destaque para o que o Trigueiro falou. Combinação de crises que guardam relação entre si. E é o que a gente tem tentado entregar nas palestras que estamos realizando aí por Portugal, dentro e fora do movimento espírita, que é um pedido, mais do que tudo, é um pedido, é um grito de alerta. Por favor, atentem para a conexão das coisas. Atentem para isso. E a combinação de crises citadas, gente, eu vou falando, tá? Eu sou um tagarela, mas cortem-me quem quiser usar a palavra. Essa combinação de crises citada por Trigueiro, ela repercute em vários ambientes, né? Já mencionei alguns no slide anterior, mas, por exemplo, a psicosfera, um tema tão caro ao espiritismo, não é? Quase 1 milhão de casos de suicídio por ano, 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo a OMS, sofrendo de algum transtorno emocional, psicológico. Em Portugal, porque estamos morando em Portugal, trazemos os números de Portugal, 1/3 dos portugueses tem algum tipo de patologia mental. Temos a crise do ambiente, do meio ambiente, da biosfera. Por exemplo, vejam só como todas as crises estão conectadas e demandam de nós uma ação profunda, radical, revolucionária. 114 milhões de refugiados, segundo a ONU, por conta de guerras, perseguições. O Banco Mundial nos falando dos refugiados climáticos, que já estão aí, os milhares, centenas de milhares pelo mundo. A questão da biosfera, do meio ambiente, ético animal. Pensem, nós que somos espíritas, espiritualistas, e sabemos que já percorremos todos os reinos da natureza, não é? Todos os reinos, e que agora estamos começando a ganhar uma maturidade espiritual. São 70 bilhões de espíritos, de almas, animais, e sim, animais têm alma, que são sacrificados todos os anos. Imagine o impacto que isso tem na psicosfera, além do impacto que tem no meio ambiente e na biosfera. Saiu agora o filme, né? Nosso Lar 2, Mensageiros. A obra Mensageiros tem uma passagem fortíssima sobre matadouros, sobre a questão nos dois ambientes, né? No físico e no espiritual, que cercam o matadouro. Enfim, é sério, é grave o negócio. A questão do desflorestamento, na atmosfera, a poluição do ar, na hidrosfera, a poluição dos oceanos. Vocês viram a notícia que saiu recentemente? Eu até poderia ter trazido aqui para ilustrar, né? Eu estou dizendo para vocês que é precário, a monitoria aqui é precária. Eu esqueci de trazer, mas saiu uma imagem da NASA do espaço demonstrando as ilhas de plástico flutuando pelo Pacífico. Se não me engano, foi pelo Pacífico. Já dá para ver do espaço o resíduo, a poluição na hidrosfera, não é? Nos oceanos. E aí a gente busca apoio, né, Joana? Joana precisa nos ajudar, né? Ela diz que nos alerta, não é? Que a agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, que liberdade? Destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de se desejar. É o autocídio, o ecocídio que nós falamos antes. Complicado, né, gente? Complicado. Mas assim, aqui é um grupo que a tendência, viu, para quem está chegando agora, a tendência é, nossa, mas está tudo, é o apocalipse de João na Ilha de Samos, está tudo perdido, não há solução. Não, há solução. Nós temos aqui o conhecimento, a experiência de vida, por exemplo, do Vendrúsculo, na área da agrofloresta, o Robson na educação, a Denise com a sustentabilidade, todos, sem exceção, a Carla, a Rosalva, a Tatiana, todo mundo tem uma energia, tem uma sabedoria,
tem um poder de contribuição decisivo para virar esse jogo. Todo mundo tem. Então, é esperança, tá? Por mais que as vibrações, tem tanta coisa difícil, né, ruim acontecendo, elas possam baixar, não, nós temos que considerar que tem jeito, que tem esperança, que tem recursos, não é? Fala aí, Vendrusco. Eu gostaria de falar sobre a hidrosfera. Na realidade, eu estudei muito as microalgas e depois de estudar, por que eu fui estudar microalgas? Eu sou especializado em piscicultura, né? Eu fui estudar microalgas e microalgas para saber por que a capacidade de produção delas era exagerada. Eu não sabia que era tanto, né? Então, eu estudei bastante e cheguei à conclusão de que nós, por exemplo, num determinado momento, a gente foi produzir microalgas e nessa produção nós conseguimos obter, em 9 dias, um aumento de volume, quer dizer, biomassa, de 6 vezes o volume inicial. Então, vamos dizer, nós teríamos 1 quilo de biomassa e aos 9 dias nós teríamos 7 vezes mais. Nossa. Então, vamos comparar o seguinte: se você tivesse uma árvore hoje de 1 metro de altura, se ele crescesse igual uma alga, em 9 dias ela teria 7 metros. Então, vocês imaginem o que representa isso quando você vai produzir um alimento de altíssima qualidade, como é a alga, por exemplo. Existem outras que fazem a mesma eficiência, têm a mesma eficiência. Se você conseguisse essa produtividade, quer dizer, então, por que nós estamos com todo esse oceano, 3/4 do mundo em oceanos, e nós usamos a Terra, destruímos a Terra sem necessidade, quando poderíamos produzir isso nos oceanos e produzir muito mais do que nós precisamos com maior facilidade? Então, essa visualização do que seria o mar, o que seriam as águas, é uma coisa que eu não consigo passar para diante de que as pessoas entendam que é ali o caminho. Tanto é que eu estive aqui em Portugal, faz 3 anos que eu cheguei aqui, eu me ofereci para trabalhar de graça para um serviço que tem de produção de microalgas aqui em Faro. Eu estou esperando que eles me chamem para ir para lá, para trabalhar de graça. Quer dizer, então eu fico pensando, não querem mesmo, né? Então nem de graça. Imagina, eu fui administrador de empresas, diversas empresas do Brasil. Quer dizer, se eu tivesse funcionários que fossem trabalhar de graça, seria uma maravilha. O patrão meu ia gostar muito. Eles não gostam. Funcionários por uma causa, não gostam. E por uma causa fantástica, né? Puxa vida. Legal, Vendrusco. Muito bom, muito bom. Eu vou responder com uma pergunta. Qual que é a ROI? Essa é a pergunta. Qual que é a ROI? Qual que é o retorno do investimento para o acionista? Pois é. Qual que é o retorno do investimento para o acionista? Essa é a pergunta. Sim. Acontece o seguinte, é mais fácil você produzir microalgas no computador e dizer que você tem um grande projeto e receber dinheiro do mundo inteiro, como tem na Argentina uma empresa que eu pensei, estão produzindo microalgas lá. Um professor lá do Rio de Janeiro se deslocou, foi para a Argentina, lá tinha só um escritório. Nunca produziram microalgas, recolheram bilhões de dinheiro do mundo inteiro querendo ajudá-los. Quer dizer, o dinheiro acabou desse jeito, quer dizer. E existem projetos pelo mundo inteiro sobre isso aí, quer dizer, mas é só no computador, assim como manejo florestal. Vamos dar um exemplo. Manejo florestal, eu fiz manejo florestal numa área de 20 mil hectares, produzi 100 mil toneladas de carvão, e esse manejo florestal, eu pensei que isso faz quase 30 anos, 20 e poucos anos atrás. Quer dizer, eu pensei que isso aí ia bombar, que todo mundo ia fazer manejo florestal. Nada disso. Continuam fazendo no computador, mas na prática não. Quer dizer, eles continuam se matando do mesmo jeito. Quando eu descobri que eu posso produzir no meio do sistema florestal, eu posso produzir tudo que eu imaginar sem derrubar uma árvore. Quer dizer, é um negócio assim fabuloso, mas ninguém nem quer saber como é que se faz. E eu fiz toda essa área, nunca ninguém
aceitou que eu orientasse alguém de graça. Então, quer dizer, a humanidade não está querendo absorver aquilo que tem disponível, e que isso aí não é meu, não é de ninguém, isso aí veio lá de cima, né, minha gente? Exatamente. Isso aí, que a coisa que ele colocou aqui para nós usarmos, nós não estamos usando, não. Nós estamos simplesmente rejeitando aquilo que nos foi dado de graça. Quer dizer, como é que nós vamos explicar lá em cima isso aí depois? Eu não tenho como explicar. Não tem. A gente vai ter a chance de começar em outro planeta. Do zero. Do zero. Mas bota zero nisso, né? Bota zero nisso. Legal, gente. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Enriquecedor. Bom, seguindo aqui, o Trigueiro fala, então, da visão e da abordagem e do caráter de solução sistêmica dessas duas ciências, espiritismo e ecologia. E aí, de novo, legal, eu tinha esquecido que eu tinha essa fala aqui do Billy Bill, que é o ecopsicólogo que eu mencionei antes. A narrativa da sociedade moderna é ecologicamente ignorante. Desonramos a profundidade de seus vínculos com toda a criação divina, com a qual compartilhamos nossa pluralidade de existências. Inegável, certeiro, cirúrgico, é exatamente isso, mantendo boas ideias, bons conhecimentos dos saberes ancestrais engavetados, né, ali, quietinhos, sem uso, enquanto os interesses escusos, monetários, enfim, seguem ditando as regras, não é? Nas bolsas de valores pelo mundo. Exatamente isso. Gente, puxa vida, avançamos bem. Esse grupo tem um caráter propositivo muito forte. Nós procuramos mostrar o que está acontecendo por aí em termos de exemplo. A Cida levantou a mão, desculpe, fala aí, Cida. Paula, a Cida tem a ver com florestas, mas isto é outra história, né? Vocês estão a falar das florestas e ela continua aqui com um sorriso amargo quase. Era só para dizer uma coisinha, eu não sei se tu referiste, o Marco Aurélio Bilíbio, ele é budista. Só para juntar aqui um pouquinho, acho que é muito importante, não é? Eu não sabia que ele era budista. Ele é budista e foi através dele que eu ouvi falar, já agora que se fala de florestas, do banho de floresta. Isso. É algo muito... Gente, é para ir ver. Agora deixamos o Roberto continuar este tema. Não, mas fica à vontade. Eu sei que tem... Basta pesquisar, ele tem uma palestra sobre isso. Tem sim, maravilhosa. Puxa vida, vou tentar achar e colocar no nosso grupo do WhatsApp lá, é fantástica. Em Portugal, tem o Instituto, eu não me lembro se o nome é esse, tá? Mas eu vou colocar o link aqui no WhatsApp depois. Tem o Instituto de Banho de Floresta em Portugal. No Brasil também tem. E é uma terapia realmente fundamentada, com dados científicos, que nasceu no Japão e que o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia importou, digamos assim, né, customizou, porque o Brasil tem outra realidade florestal, não é? E realmente tem benefícios imensos, o tal do banho de floresta. Entre eles, redução da ansiedade, redução da tensão sanguínea para quem é hipertenso, e por aí vai. São inúmeros benefícios. E fora o benefício maior, que é o da reconexão, né? Isso de abraçar uma árvore é maravilhoso. É realmente maravilhoso. Então, recomendo. Eu vou anotar aqui para depois mandar no grupo lá mais informações sobre essa terapia. Faz parte da ecopsicoterapia. Tem terapias ecopsicológicas, viu, gente? Fala aí, Carla. Diga, minha amiga. Aqui na Alemanha tem, inclusive, cursos de pós-graduação nessa área de banhos de floresta. Eu acho até que Rosalva, de repente, pode falar um pouquinho, porque tem inúmeros cursos. O alemão, ele apesar de ter destruído, né, grande parte das florestas aqui, mas aquelas que ainda sobraram, eles são muito apegados, né, e eles, assim, curtem, aproveitam, e isso do banho de floresta está sendo uma coisa que está crescendo,
né, uma coisa mais orientada, né, um passeio pela floresta mais orientado. E tem inúmeros cursos que a pessoa pode fazer, então é extremamente interessante. Se você não for pelo seu instinto, né, porque a primeira vez que eu abracei uma árvore foi porque me deu vontade, eu fui, abracei e nunca mais deixei de abraçar, porque é uma experiência fantástica, mas se você não tiver esse instinto, ou pelo menos se não der ouvido a ele, né, você pode fazer vários cursos. Tem vários cursos, vários. Que legal, cara, eu não sabia que tinha na Alemanha, tô feliz de saber. Deve ter em outros países também. Tem, na Itália tem. Olha. O da Itália é fantástico, inclusive. Muito bom mesmo. Se quiser compartilhar, se em algum momento você tiver um acesso assim, a essas entidades alemãs que fazem isso, compartilha no grupo lá, porque a gente posta nas redes sociais do Amave, que é bom divulgar o trabalho dessa turma, né? Com certeza. Muito bom, Carla. Fala aí, Cida, Ana Paula, é dupla, né? Não sei quem. Estão com o pôr do sol maravilhoso aí atrás, hein? Outra vez eu, Roberto, outra vez eu, mas rapidamente. O pôr do sol tá lindo. Tá. Olha, no seguimento do que disse a Carla, havia na Suíça uma senhora que me explicou porque é que eu instintivamente abraçava bétulas. São aquelas árvores com pele branquinha, que parece pele de bebê quando passas a mão na horizontal do tronco, e quem está na Alemanha conhece porque elas são árvores que gostam muito do frio. Também temos em Portugal, nas zonas... e essa senhora, ela fazia pranoterapia, e era chamada ao hospital do sítio onde eu estava, pelos médicos, ela era muito conhecida para resolver variadíssimas situações, mesmo pós-cirúrgicas, etc. Onde é que ela se carregava? Veio um amigo meu dizer-me: não, tu não abraças essas árvores por acaso, tu estás a ser um parasitinha. E eu parasitava em quê? Na energia da bétula, porque ela é uma árvore que transmite muito facilmente a energia dela. E eu abraçava as bétulas, mas porquê? Não sabia explicar. E essa senhora recarregava-se energeticamente nessas árvores. A pranoterapia tem a ver com a técnica... Ganhou um equivalente ao Prémio Nobel dos Kirlian, já terão ouvido falar, não é? É uma espécie de radiografia que não é o teste de Kirlian, que mostra como uma dupla mão que se cria energeticamente. Eles conseguem ver nessa chapa a quantidade de energia que a pessoa está a emanar das mãos. Digamos que é uma forma mais material, obviamente, do passe, daquilo que nós chamamos passe espírita, que não é nosso, é através de nós, mas neste caso é da natureza e através de nós. E é isso, é uma forma de recarga, mas quando virem o banho de floresta, acabamos mesmo por ficar aqui com complementos maravilhosos sobre o que a natureza, o que as árvores e a floresta nos dão, quer nós tenhamos consciência, quer não, inclusivamente, não é? Porque aquele bem-estar que nós temos quando saímos de uma floresta, muitas vezes não paramos nem sequer para pensar, fomos à procura porque nos sentimos bem, porque o verde, porque. E os porquês estão lá mesmo muito bem explicados, os porquês estão lá, só que nós muitas vezes não sabemos, não é? E o Marco Aurélio é fabuloso a explicar isso. Obrigada. Muito bom, muito bom. Árvores são seres fabulosos, não é? Que alegria quando a gente está pedalando por aí, né? Um calor danado, é verão, né? E aí encontra uma árvore, uma sombra, a temperatura já é diferente, né? Toma uma água fresquinha. É tão simples e ao mesmo tempo tão fabuloso, né? Rosalva, fala, minha amiga. Pô, bom te ouvir. Sempre é bom te ouvir. Então tá, Roberto, eu vou falar um pouquinho. O que a Carla comentou aí, que na Alemanha tem muitos cursos mesmo, inclusive em fevereiro eu vou começar aqui se chama Ausbildung, na Alemanha, que seria um curso de pedagogia e natureza. Quando eu entrei no grupo aqui da MAV, então no mesmo tempo eu conheci esse Ausbildung, que se chama, que eu não sei como é que é em português, mas para você estudar a natureza, você se conectar, porque eu trabalho com criança numa escola, né, então eu vou se conectar, então você trabalhar com criança e a natureza. Eu vou começar em fevereiro,
Já me inscrevi, tá tudo certo, vou começar a estudar para trabalhar com criança em natureza. Se chama Waldpädagogik, que é natureza e pedagogia. Então, eu tô ansiosa para começar a estudar isso, tô encantada aqui com vocês, que eu aprendo tanto. E aí, é isso aí, especialização. Obrigado, Carlos. Então, eu estou super feliz. Na Alemanha tem muita coisa. Eu faço parte do grupo de Reiki também, reikianos, né? E também tem a reikiana, que é a do grupo, ela faz também na natureza, ela faz encontros na natureza, no mato, para você se conectar com a natureza. Então, é muito bom. Então, eu estou aprendendo muito e feliz de estar aqui participando com vocês para poder aprender mais e poder transmitir também um pouquinho, assim, que eu puder. Mas, Rosalva, transmitir um pouquinho, coisa nenhuma. A gente quer que você transmita tudo, tá? Compartilha tudo com a gente, por favor. Eu sei que é difícil, né? Teu tempo é curto, mas vai jogando lá no grupo, sabe? O que você vai percebendo, conteúdos. Se mandar em alemão, a gente bota no Google Tradutor lá e traduz. Mas, olha, compartilha com a gente, porque isso aí é fantástico. Não somente fantástico, mas é urgente de ser feito. Puxa vida, que honra ver eu te ter aqui com a gente, Rosalva, porque depois você vai poder nos ajudar, porque isso que a Rosalva está fazendo, a Ana Paula, a Vendrúsculo, a turma aqui de Portugal, né, que está tentando fazer alguma coisa no movimento espírita, isso vai nos ajudar a movimentar o movimento espírita. E também extrapolar para fora dele. Então vai ser fundamental esse teu apoio, Rosalva. O apoio de todos, não é? Nesse sentido. Que honra, que alegria. Puxa vida. Esse é o caminho. É fazer com que as gerações futuras façam o que a gente não fez. Inclusive porque eu tenho uma geração futura, que o meu filhinho tem 9 anos, e eu vivo cada dia crises com ele, né, que ele tem medo do futuro, porque ele é também muito sensível, e ele vê, agora nós estamos aqui na Bahia, então a gente vai na praia ali, ele vê o lixo jogado, ele chora, então é difícil, viu? Então, eu tenho que tentar explicar e ajudar, porque cada um faz a sua parte, né, então a gente não pode ir pra praia e juntar todo dia o lixo dos outros aqui, é difícil, viu? Essas crianças sensíveis que a gente tem. Então, a gente tem que tentar dar o melhor da gente para poder explicar e tentar fazer com que eles vejam, né? Ele tem medo do futuro, ele tem medo do mundo aqui, ele tem medo de tudo, é complicado. Os transtornos emocionais, né? Então, não é fácil. Sim. Como é que é o nome dele? Marvin. Manda um abraço nosso pro Marvin, viu? Diz que a gente tá junto com ele. A gente entende muito bem ele. Não sei se ele vai entender o nosso recado, mas... Entende, sim, ele fala português também. Briga com o papai dele, porque é alemão todo dia, porque o papai não é tão sensível que nem ele, né? Ave Maria. Força aí, Rosalva. Eu faço Obrigada. Uma ideiazinha do que é a tua missão e o teu fardo. Faço uma ideia pequena, porque a realidade é bem maior do que a ideia que eu faço. Estamos juntos, tá? Lembrando que esse grupo é um grupo de apoio também, de apoio mútuo, de apoio ecopsicológico, espírita mútuo, né? A gente tem que nos dar as mãos, porque a coisa não tá fácil. Fala aí, Cida. Não sei se é a Cida ou a Ana Paula, né? É em nome da Cida. Ela não quer falar, mas ela transmitiu uma coisa importante por causa do menino da Rosalva. E eu faço porta-voz porque ela está intimidada ainda. Não sei porquê. Mas... Estou ouvindo mais. Mas ela disse uma coisa muito importante, fazer, já que estamos a falar da ação para o Roberto também continuar, fazer com que os nossos filhos, e eu noto isso também nos meus, se sintam parte do que é melhor, que eles consigam fazer algo para se sentir da parte contrária, daquela que não está a fazer chorar. Isso dá-lhes força, e é um bocadinho aquela frase do André Trigueiro, Roberto, não é? Se nós somos o problema, também somos a solução. E eles acreditarem que assim é. Essa parte é importante. A ação, não é, Roberto? Abraço. Isso aí, é isso aí. A Carol que está aqui com a gente, ela tem uma reunião nos próximos dias, acho que sábado agora, na Junta de Freguesia em Guimarães, sobre essas questões ambientais, e vai levar o miúdo junto, que é para assistir, que é para observar, que é para perceber, que é para pensar.
ele já tem uma consciência, mas para a gente estimular, reforçar essa consciência ambiental, né? Uma outra pessoa que também sabe tudo de sustentabilidade, de ensino e de consciência é a Denise, né? Fala aí, Denise. Não, eu ia falar assim, uma mãe de uma criança de 25 anos, tá bom? Que a minha criança tem 25 anos. Eu não sei se você já ouviu falar de uma coisa chamada solastalgia. Né? Então, solastalgia às vezes se confunde com aquela nostalgia. Então, é o teu filho. Sabe, essa sensação do medo, né? Que droga, o que eu vou fazer? Então, assim, o meu filho, ele teve vários problemas justamente por causa dessa visão. Então, ele chegou, foi um dos motivos que a gente veio para Portugal. E ele chegou a falar várias vezes: o mundo está acabando, que droga que na minha vez está acontecendo isso. E ele pegou pandemia, ele está pegando a guerra da Ucrânia, ele está pegando a guerra em Gaza. E assim, ele já não tem mais 9 anos, ele tem 25. E ele teve crise de ansiedade por causa disso, né? E aquela história, vai para o psicólogo, toma remédio, ele fala assim: não vou tomar remédio, me recuso a tomar remédio, a viver dopado. E ele é o cara que gosta de andar de bicicleta, que gosta de viver no meio do mato, que gosta de acampar, que gosta de ir para a cachoeira. E é muito difícil quando eles entram em contato, terminam a faculdade e tem que ir para esse mundo materialista, né? Onde ele tem que trabalhar indo não ao encontro, mas de encontro, né? Ao contrário de tudo aquilo que ele acredita e que a gente cultivou, não só eu, como o pai dele. O pai dele também é ciclista, é super conectado com o meio ambiente. Então, assim, ele viveu nesse mundo de preservação e ele olha e fala assim: merda, exatamente, não dá para florear. Ele fala: na minha vez. Logo agora que eu estou aqui. Exatamente, logo agora. Né? E ele fala claramente: eu não vejo futuro. Ele fala: a gente está destruindo. O ser humano está destruindo tudo. Então ele fala, com 25 anos ele fala: não tem solução. Aí você fala assim: pô, é grave, e os meus filhos fazem o mesmo, com 20 e poucos, e com 16, fazem o mesmo, Denise. Dizem o mesmo. Sentem uma impotência muito grande, e passar-lhes a ideia de que até mesmo só estamos a falar do campo, não é só porque tu está interligado, mas passar-lhes a ideia de que nós somos os que consomem o que é produzido e que, portanto, nós conseguimos reverter muitíssimo porque somos muitos consumidores e todos unidos poderíamos, é uma ideia que para eles é uma fantasia, eles não acreditam. Os jovens neste momento, em geral, estão desmotivados em relação a tudo aquilo que nós estamos a tratar exatamente aqui neste grupo. Porque eles não conseguem perceber um resultado concreto. Sim. E é o que ele fala: minha mãe a vida inteira lutou contra tudo isso e continua tudo igual. Vamos em frente. Diga, Rosa. Que vou chorar. Não, vamos junto. Vamos caminhar no momento das conquistas territoriais, né? O colonizador tinha uma ideia de que os bens eram infinitos, né? Então saíram depredando, né? Desmatando tudo, né? Que via pela frente, né? Os recursos, né? Amoedados, né? A riqueza da época era assim, né?
E hoje, na realidade, já se tem uma visão de que esses bens podem ser finitos, né? Mas aí teve antes também, foi colocado aí pelo Roberto, a primeira revolução industrial, século XVIII, né, que veio com a invenção da máquina a vapor, navio a vapor, né, o tear mecânico, e aí se deu o êxodo rural, né, as pessoas vindo para as cidades que não tinham condições de acolher grande número de pessoas, né, que vieram para as cidades que não estavam preparadas, né, mas reencarna hoje muitos espíritos que são espíritos que realmente vêm, né, para mudar esse cenário, né, com comprometimento, um compromisso muito grande, né, foram preparados nas colônias espirituais, né, então há essa luta, né, já desde pequenininho, eu dou aula, né, então também tenho crianças autistas, trabalho com autistas também, a minha filha nutricionista, ela trabalha também com autista, né, no meu caso a educação, dela é outro, né. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, conforme nós vimos aí que vocês estão tendo, né, de amparar, né, esses pequeninos, né, que são o futuro do nosso planeta, né, o futuro do nosso planeta que está aí atravessando momentos difíceis da pandemia, das 2 guerras, né, e mais algumas guerras civis no continente africano, né. Então, é um desafio para nós, daí esse grupo assim, ser importante, né, para a gente vir aqui falar, né, e depois agir, né, dar a nossa pequena contribuição, né, no sentido de esclarecer as pessoas, né, e tem coisas que a gente não faz mais, mas que nós talvez tenhamos feito algum tempo atrás, né. Hoje a gente já não impacta tanto, a nossa mordida ecológica já é outra, né? A gente, né? Então, mas é isso, o Roberto sabe que eu tomei 2 vacinas ontem, eu não dormi essa noite quase, estou aqui gostando muito e observando vocês, né? Anotei os nome de cada um, tá? Então, sintam todos abraçados, tá? Tamo junto, Robson. Tamo junto. Eu gostaria de interferir. Oi, diga. Não sei se, talvez, vocês são mais espíritas que eu, porque eu tenho desde 12 anos apenas de aprendizado, mas o Chico Xavier disse lá, numa certa altura, estava se queixando das doenças dele, e estava muito triste e tal, e acabou se queixando do que estava ocorrendo com ele. E ele recebeu uma resposta. E essa resposta serve para nós. Quer dizer, deu a entender que os recursos estavam à sua disposição, ele estava recebendo aquelas mensagens, tudo que também serviria para ele, né? E ele não estava aproveitando. E eu digo da mesma forma. Eu não gosto da coisa do passado. O passado meu, eu gosto só para ver o sofrimento que a gente passou para chegar aqui. Quer dizer, mas eu vejo muita ferramenta disponível para nós, jogada no mato. Ferramenta novíssima, em condições de serem executadas. Só que resta nós saber onde é que elas estão, procurar por elas, ver onde é que são os caminhos. Existe muita gente mostrando os caminhos, mas como normalmente vocês imaginam o seguinte, se uma pessoa que lhe é dedicada a achar uma solução para os problemas, ele põe todo o cérebro dele, todo o pensamento, todo o corpo dele, a espiritualidade dele, para executar essa tarefa. Ele não tem tempo de fazer propaganda dele para a comunidade. Cabe a alguém mais, como nós, por exemplo, passarmos isso adiante. Quer dizer, porque ele não tem capacidade, porque nenhuma pessoa, nenhum ser humano tem essa condição de ser um grande, vamos dizer, cientista, um grande pensador, e ao mesmo tempo ser um divulgador. Eu tenho
um ex-genro meu, que é um dos maiores desses caras que fazem marketing no mundo, e ganham uma fortuna com isso. Eu nunca vi uma pessoa que vocês não conhecem ele anda pelo mundo inteiro fazendo os melhores trabalhos de meio ambiente, e nessa área, e não sabe fazer propaganda dele mesmo. Quer dizer, tem outras pessoas com muito menos capacidade que ele, que são estrelas pelo mundo afora. Ele não é nada, ele só tem um salário bom. Quer dizer, porque normalmente a pessoa que tem a criatividade, ela tem uma parte que Deus dá, a outra parte ele não recebe. Cabe a nós tirar deles, recolher lá no lugar que essa pessoa fez, observar as pessoas que estão fazendo esses trabalhos em todos os locais, com criatividade, coisas assim incríveis que acontecem. Porque hoje nós temos 100 vezes mais ferramentas do que 100 mil vezes mais ferramentas que existia há 30 anos atrás. Quer dizer, há 30 anos atrás eu tinha que usar lá, eu saía de uma fazenda lá no Mato Grosso para ir lá em Jaciara, esperar 2 horas para conseguir telefonar 10 minutos, porque tinha só um telefone na cidade. Quer dizer, hoje não precisa sair da fazenda para nada, não precisa sair de lugar nenhum, nós temos comunicação, nós temos tudo, quer dizer, e nós não estamos usando. Eu acho que nós estamos que nem o Chico Xavier, não estamos usando as ferramentas que nos deram. Isso aí, estão à disposição. Essa fala do Vendrúsculo traz esperança para nós, para a virada de jogo. Estão à disposição. Cabe a nós tirarmos as ferramentas, os conhecimentos, os saberes ancestrais das palmeiras, da divulgação, da luz, da espaço, e principalmente aos projetos também que já estão usando, como o Vendrúsculo falou, tem muita coisa legal acontecendo nessa área. Então, a parte da esperança, e isso ajuda a combater a ansiedade, a angústia, ajuda tremendamente. Uma coisa que ajuda também a gente fazer o que o Vendrúsculo falou, né? Divulgar projetos. A gente sempre tenta divulgar alguma coisa. Recentemente, não sei até se não foi alguém aqui que me passou isso, eu não recordo. É um tratado, o Plant-Based Treaty. É uma organização fantástica, recomendo que conheçam. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp ali as informações sobre eles. Inclusive eu estou estudando o material deles, que é farto, é robusto e muito bem fundamentado sobre os objetivos, né, ecológicos deles. 3 objetivos. Renunciar à degradação ecológica, renunciar a desflorestamento para fins da agropecuária, não construir. Olha só o que eles estão defendendo o mundo afora, é mundial. Não construir mais nenhum matadouro, não construir mais isso, acabou, chega. Não limpar áreas florestais ou outros ecossistemas para pasto, ou seja, não fazer o que está acontecendo na Amazônia, né, e que está causando um desequilíbrio ambiental gigantesco em outras partes do mundo também, e a proteção dos povos originários, proteção dos indígenas, das suas terras, dos seus direitos e do seu conhecimento, que a gente está conversando aqui e sabe que é riquíssimo. O outro são os 3 R's desse projeto. O outro é redirecionar, que é a promoção de uma dieta à base de plantas e uma transição ativa de um sistema à base de animais, um sistema alimentar à base de animais, que sabemos o rastro que deixa em todos os aspectos, não é? No material e no psicosférico também, para um sistema baseado em plantas. E aí tem uma série de recomendações nesse sentido de redirecionamento de subsídios governamentais da agricultura animal, da pecuária, enfim, dos matadouros, da indústria da pesca predatória, para um sistema plant-based, ou seja, um sistema baseado nas plantas, e uma transição para um sistema baseado em plantas, um sistema alimentar, nutricional,
baseado em plantas nas escolas, nos hospitais, nas enfermarias, nas prisões, nas instituições governamentais. E uma restauração, os 3 R's, que é restaurar ecossistemas chaves e reflorestar o planeta. Então, assim, vale demais a pena. Eu vou compartilhar com o grupo. Eles têm um roteiro detalhadíssimo de ativismo para tratar do tema. Ou seja, é incrível o nível de detalhamento. Eu estou estudando com 2 problemas, sabe? Eu estou estudando esse projeto com 2 problemas. Com um problema. O problema é o tempo. Eu preciso encontrar um tempo para me unir a esse projeto. Eu não sei como vou fazer, mas eu vou dar um jeito de fazer. Eu vou dar um jeito de fazer porque ele é muito robusto e profundo, porque eles querem estimular as lideranças políticas a realmente fazer um tratado à base de plantas, um grande tratado nesse sentido. E aí, né, os interesses escusos, a resistência, o conservadorismo, o agro, tem, barreiras ciclópicas a serem vencidas, mas é um grande projeto que nos enche de esperança e tem muita gente ao redor do mundo trabalhando com ele. Vamos ver. Eu gostaria muito de poder trabalhar. E vou depois repercutir e compartilhar no grupo do WhatsApp com vocês também. E aqui, gente, para finalizar, algo muito importante que nós do AMAV nos demos conta de que não estávamos fazendo e precisamos fazer. Eu tenho percebido, assim, a angústia, a ansiedade, uma impotência face ao que está acontecendo nos coletivos ativistas ambientais, nos coletivos de atendimento emocional às pessoas, como o CVV, como outros tantos por aí, em qualquer área do voluntariado, qualquer área de uma causa nobre, fundamental da criação divina, está acontecendo nesse momento uma dificuldade emocional grande na parte do trabalho que está na linha de frente disso. E a gente está pensando o seguinte, nós precisamos falar de instrumentos, de ferramentas, de conhecimentos que façam frente, que nos ajudem nesse sentido. Eu e a Carol, face ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, que ainda está acontecendo, né, a tragédia, nós tivemos momentos graves de angústia, momentos difíceis, momentos muito difíceis. E ali eu percebi, gente, a tal da eco-ansiedade está acontecendo comigo, é preciso fazer algo diferente. Nós temos ferramentas para isso, tem jeito de virar esse jogo, tem jeito de a gente reforçar as nossas baterias emocionais. Então, a partir de hoje, nos nossos encontros, nós vamos compartilhar um artigo muito interessante de um ecopsicólogo que diz o seguinte, começando hoje com algumas dicas, alguns primeiros socorros ecopsicológicos. Não é preciso ser um ativista climático para sentir ansiedade face à escalada da crise ambiental que enfrentamos. É algo que o Dr. Thomas Doherty está a ver no seu consultório em Portland, nos Estados Unidos, mas consultórios pelo mundo inteiro, tá? Eu sei aí na Alemanha está acontecendo muito, em Portugal, no Brasil, em vários sítios. Especialista ele é no campo relativamente novo da ecopsicologia, que aplica uma perspectiva ambiental à saúde mental e ao bem-estar. O seu objetivo é dar às pessoas as ferramentas, e a gente precisa muito, para enfrentar o problema e seguir em frente. Como ele faz isso? E o que todos nós podemos aprender? Aqui, então, meus amigos, está o que ele apresenta como esse primeiro apoio ecopsicológico para todos nós. E os nossos filhos também. Todos que nos cercam. Então, ansiedade, por exemplo, tá? Primeira dica. Ansiedade é normal, mas, segundo ele, permitam que outros sentimentos entrem nesse ambiente. Tá? Ele diz, se estivermos numa situação difícil, podemos sentir medo, tristeza ou ansiedade. Tudo isso é normal. Mas se você estiver sentado apenas com eles, não será muito confortável. Ansiedade ecológica é um problema não devido à ansiedade, é porque é solitário e não há outros sentimentos que o apoiem. A gente fica ali travado, chumbado, como se diz em Portugal, não é? Me corrige, Ana Paula, se eu estou usando a palavra certa. Ficamos chumbados na ansiedade e na angústia. A metáfora que ele usa é de uma bússola magnética antiquada. Uma bússola tem sempre uma agulha apontando para o norte, não é? Sempre tentando apontar para o norte. Então, conforme você anda, a agulha vai
mexendo, vai se movendo, vai se redirecionando. Se a sua agulha, se a nossa agulha, meus amigos, minhas amigas, estiver sempre apontando na mesma direção, isso é uma bússola quebrada. Se a gente estiver apontando sempre na direção da ansiedade, da angústia, isso é um problema que tem jeito, que pode ter solução e tem. E assim, na nossa vida emocional, queremos idealmente cultivar a capacidade de sentir uma variedade de emoções, como curiosidade, esperança, raiva, revolta em alguns momentos, eu mesmo, né? Privilégio, paz, todos os diferentes matizes, diz o doutor. Então, assim, ele diz o seguinte: experimente isso, faça uma lista de como você está se sentindo. Então, pergunte-se, o que você quer sentir? O que você gostaria de cultivar como uma emoção, como um sentimento? E se você fosse agir nesse sentido, como seria essa ação? Isso leva, segundo ele, a uma conversa sobre mentalidade construtiva, sobre o que é possível. Não é esmagar o negativo, não é uma alienação a tudo que está acontecendo, não é um isolamento, é apenas adicionar outros sentimentos a essa mistura. Pode ser emocionante quando você entra nessa visão. São toques que estão nesse artigo dele, tá? Tem vários toques nesse sentido que a gente vai reproduzindo aqui nos nossos encontros. Não dá para falar todos ao mesmo tempo, senão vão ficar... Vocês não vão suportar assim tanto tempo com esse cara aqui tagarela falando. Então esses artigos essas dicas vão sendo tratadas à medida que a gente for avançando nos nossos encontros. Acho fundamental isso, gente. A gente precisa buscar recursos emocionais que nos fortaleçam, né? Diga aí, Denise. 5 minutos só, nem 5. O que ajudou muito meu filho foi meditação. Ele medita todo santo dia, 10 minutos por dia. Isso ajudou demais. Fundamental, né? Eu estou buscando isso, sabe, Denise? E compartilho com vocês o meu problema. O meu problema é a concentração. Sabe como que eu aprendi a meditar? Porque eu sentava para meditar e ficava pensando assim: não posso pensar em nada, não posso pensar em nada, não posso pensar em nada. Resultado, eu não meditava porcaria nenhuma. Eu ficava pensando que eu não podia pensar. E aí um dia meu filho falou assim: mentaliza o seguinte, mentaliza que você está sentada na beira da estrada e o pensamento vem. Deixa o pensamento vir, porque ele vem e vai. Então, olha o pensamento como se fosse um carro passando. E não impeça, né? E aí, eu comecei a fazer isso. E agora não vem nem carro, não vem nada. Agora eu esvazio a mente e fico lá meus 7 minutos pensando em absolutamente nada. Que beleza. Só vendo o que eu vejo nesses 7 minutos. E eu queria entender isso. Eu só vejo figuras geométricas. Como se fosse uma gelatina. Sabe quando numa gelatina vai formando as figuras? É só isso que eu vejo. E eu queria entender o que é isso que eu vejo. Tem que conversar com alguém, sei lá. A turma do Oriente, as sabedorias orientais é que defendem isso, né? Deixa o pensamento chegar e deixa aí, não luta contra ele. Mas tem que entender o porquê das figuras geométricas, né? Interessante. E eu acho uma delícia, porque parece uma gelatina e fica formando aquele monte de figurinhas, e eu fico super feliz. Meditação é fundamental. Carla, diga aí, minha amiga. A Carla sabe que é figurinha. Não, infelizmente ainda não. Mas uma outra analogia que eu vi uma vez também para meditar, porque eu não ficava pensando, né, como Denise, eu não tenho que pensar em nada, mas eu pensava em 500 mil coisas, né? E uma analogia que me ajudou muito foi pensar que você está na portaria de um prédio, né? E todas as pessoas que entram nesse prédio são seus pensamentos, né? E você tem que ficar na portaria do prédio. Então, se cada um que entrar você for atrás, né? Atrás da pessoa, né? O seu pensamento, você vai abandonar a portaria do prédio. E a portaria não pode ficar vazia.
Né? Então, você observa a pessoa entrar, a pessoa entra, vai-se embora, mais ou menos como o carro, né? Como Denise disse. A pessoa entra, vai-se embora e você está lá sentadinha na portaria do prédio. Né? Então, desde que me disseram isso, eu fico mais facilmente sentadinha na portaria do prédio. Às vezes eu acompanho, mas aí eu volto correndo para a portaria, porque, né, eu divago muito, meu Deus do céu. Mas os dois. Mas nesse ponto me ajudou. Legal. Que baita ideia, são analogias importantes que nos ajudam. Gostei, anotei para mim também. Muito bom, muito bom. A Inês tá dando um tchauzinho que ela tá saindo, mas Inês, estamos terminando agora. Acabou? Então, esse foi o último slide. Fica aqui já que a gente está meio no Oriente hoje, né? Uma antiga oração indiana, que eu possa dar o meu melhor hoje, mas que amanhã eu possa mais. Possa um bocadinho mais, né? Que seja assim, né, turma? Gente, obrigado. Vocês ajudam tremendamente nessa minha jornada. Espero que na jornada pessoal de cada um isso esteja sendo útil. E vamos caminhar juntos, não é? É uma alegria hoje, a noite de hoje foi especial. Puxa vida, o Robson, o Vendrusco, a Cida, a galera toda aí, né? A Inês, olha, Tatiana, beijos para todos. Deixo a palavra aqui, né, para quem quiser dar o seu tchauzinho. E gratidão imensa. Sigamos juntos, firmes e fortes, física, mental, espiritual e emocionalmente. E um ajudando o outro. Sempre. Muita gratidão. Boa noite. Boa noite. Gente, tchau, obrigada por tudo. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. E boa viagem, né, Robson? Tá para vir para cá, né? Boa viagem. Isso aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito bom, parabéns. Tchau, obrigada. Até a próxima. Um abração aí para todos. Tentando sair.